Aleluia. Diz assim a partir do verso 11, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Em um dia subsequente, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles seus discípulos e numerosa multidão. Aqui há uma multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Aqui nós estamos falando de uma segunda multidão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhes disse: não chores. Talvez aqui você diga, mas o Senhor está falando da viúva, mas ele pode estar falando da multidão. Porque a palavra não diz vendo a viúva. O Senhor diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Esse todos é só uma multidão ou será que são as duas multidões? Eu penso que as duas. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Eu te convido a botar a sua mão sobre essa palavra e que nós possamos orar como igreja sobre esta palavra nesta noite. Querido Deus, nós estamos alegres, papai, de estarmos aqui unidos, juntos como um só povo, na tua presença, Deus. Estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a nos dizer nesta noite. Não estamos aqui para ouvir homem ou para ouvir mulher. Estamos aqui para ouvir o Senhor. Aquilo que vem da Tua boca, Santo Espírito de Deus. E que a Tua palavra, com o propósito que ela tem, possa mudar o nosso coração. Possa estabelecer em nós um novo caminho, um novo tempo, uma nova canção, uma nova oração. Que os nossos corações nessa noite sejam mudados, papai. A partir da Tua palavra, Deus. Que todo o nosso eu permaneça debaixo da sola dos nossos pés. E que o Senhor cresça em nós todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor cresça em nós. E que o Teu Espírito Santo seja manifestado e honrado nesta noite, Deus. E que Jesus Cristo, o Senhor, seja glorificado e exaltado nesta noite, papai. Deus, nós colocamos nas Suas mãos as vidas dos nossos pastores, Senhor. Que o Senhor os abençoe aonde eles estiverem agora, papai. E que Teu Espírito Santo estabeleça o Seu propósito na vida deles. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos, papai, como igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando o Senhor me levou essa palavra, Ele me fez olhar para esse povo, para essa multidão, para essas duas multidões, como igrejas distintas. Embora fossem um só povo, havia uma igreja que acompanhava uma viúva, num enterro, num velório. E quando nós pensamos em enterro e em velório, automaticamente nós pensamos em semblantes tristes, sem esperança, desanimados, semblantes derrotados, porque perderam algo precioso. Eu digo que até dando vitória para a morte, porque a morte levou e agora ninguém mais pode trazer, nós perdemos, a vitória é dela, ela venceu. Então havia uma igreja que vinha numa direção contrária a que Jesus vinha. E a morte estava com eles, e a morte estava ali manifestada e representada por aquele caixão, por aquele esquife. E a morte se sentia vitoriosa ali, porque o povo estava completamente triste. A viúva sem esperança,
porque ela já havia perdido o marido. Agora perdeu o único filho, porque a palavra diz que era um filho único. Então aquele que ia ser o provedor da casa no lugar do pai já não era mais. Então essa mulher estava totalmente derrotada. Havia uma igreja ali cuja morte caminhava junto. Mas em contrapartida, do outro lado vinha uma outra igreja. Uma igreja que caminhava junto com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus que Ele é o caminho, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto uma igreja caminhava junto com a morte, havia uma igreja que vinha ao contrário, caminhando com a vida. Com a própria vida. A própria vida caminhava com eles ali, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida caminhava com eles. E aquele povo, eu penso, vinha louvando, vinha alegre, feliz, bendizendo o nome dEle, porque havia sido criada uma intimidade com Ele, havia sido criado um relacionamento com Ele, verdadeiro, enquanto aquele povo que vinha na direção contrária havia perdido toda a esperança. A vida vinha da direita e a morte vinha da esquerda. Enquanto uma igreja caminhava com a morte, havia uma igreja que caminhava com a vida. Um só povo, duas direções. E a palavra diz que na porta da cidade de Naim iria se dar esse encontro. E quando eu li essa porta, eu falei, Senhor, essa porta tem um significado. Porque esse encontro poderia ter se dado em qualquer lugar, mas a palavra diz que na porta da cidade foi onde se deu esse encontro. E ao falar com Deus sobre isso, Ele me disse para mim, Cristiano, Igreja Bendita do Senhor, sempre haverá uma porta aberta para se estabelecer um encontro com o Senhor Jesus. Sempre haverá uma porta aberta. Deus sempre manterá uma porta aberta. Não importa se você esteja morto, não importa se você esteja vivo. Sempre haverá uma porta para você se encontrar e se render ao Senhor Jesus. Essa porta nunca fecha, querido. Ela está sempre aberta. Mas esse encontro estava prestes a acontecer. Um encontro inevitável. Enquanto a alegria vinha, a tristeza ia. Enquanto o sorriso vinha, o choro ia. Enquanto aqueles que estavam na presença de Deus vinham, aqueles que estavam longe da presença do Senhor também vinham. E na porta daquela cidade esse encontro se deu. Mas quando o Senhor me levou essa palavra, eu disse para Ele, Senhor, me revela. Me ajuda a trazer para hoje isso que está acontecendo nessa palavra que o Senhor está me dando. E foi quando o Senhor Jesus me disse claramente que se você olhar para o seu mundo aí fora, há uma igreja aí fora que está caminhando para a morte nesse exato momento. E isso é terrível. Aí fora há uma igreja caminhando na direção da morte, e isso é terrível. Talvez aqui dentro, no nosso meio, há uma igreja que também está caminhando na mesma direção, embora ela se mantenha um semblante que não é o que condiz com o seu interior. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, em qual multidão você está, mas talvez o teu semblante seja um semblante feliz, mas por dentro você pode estar morto. Mas o Senhor quer estabelecer um encontro nessa noite para que você mude de direção e para que você passe a fazer parte daqueles que caminham com o Senhor e para que você saia daqui e vá encontrar essa igreja que está se perdendo aí fora. Há um encontro que vai estabelecer vida nessa noite, porque aqueles que caminham com a vida vivem da vida verdadeira. A morte não se aproxima deles. E finalmente esse encontro acontece. Eu penso por um momento como se deu esse encontro. Jesus vem vindo e o enterro vem vindo. Será que eles se encontraram, se bateram um com o outro? Eu penso que não. Dentro daquilo que o Senhor me revelou, eu penso que não. Eu penso que a multidão que vinha com Jesus parou a uma certa distância
E aquele velório parou numa outra distância e houve um espaço entre eles. Mas o grande fato interessante desse encontro é como Jesus Cristo age nesse encontro. Porque a palavra diz que ele se aproxima, ao vê-la, aproximou-se. Então, se ele se aproximou, havia uma distância. E a palavra diz que somente ele se aproximou. Eu penso que a multidão que estava com ele ficou lá. Então, ao vê-la, aproximou-se, compadeceu dela e lhe disse: não chore. Há algo maravilhoso nessa mensagem. O Senhor vem vindo com a sua igreja, louvando, cantando, ele encontra a morte que vinha vindo ao contrário. E Jesus diz, e ele vai. Porque Jesus não espera a morte ir até ele, ele vai até a morte. Jesus Cristo não vai esperar a morte ir até ele, ele vai. Porque o plano dele era tornar essas duas multidões uma só. E estabelecer um encontro entre elas. Tá, mas por que então simplesmente ele não juntou todo o povo? Porque aquele que segue a morte não pode seguir a vida. E aquele que segue a vida não pode seguir a morte. Jesus Cristo precisava sarar aquela igreja. Jesus Cristo precisava sarar aquela igreja, para que aquela igreja fizesse parte da igreja dele. Porque havia algo ali que precisava ser curado. Porque ainda que ele unisse as duas multidões, você não pode servir a dois senhores. Como eu disse, aquele que segue a morte não segue a vida, aquele que segue a vida não segue a morte. Então Jesus Cristo diz, fiquem aqui, porque eu vou lá. Eu vou estabelecer a cura neles. E vou curar essa igreja antiga, e vou trazer essa igreja para a minha igreja de hoje. E vou curar aquilo que fere, que machuca, e vou trazer para cá e estabelecer um propósito para ela, para que esse encontro aconteça. E Jesus se aproxima, se compadece e diz, não chore. Eu penso que Jesus chegou lá, olhou para aquela viúva, olhou para aquele povo, e no coração dele, ele deve ter dito, há tanta alegria em mim, há tanta paz em mim, por que vocês estão aí chorando, clamando uma perda? Será que vocês não sabem que eu posso mudar isso daí? Basta ter um encontro comigo que eu trago a vida e mudo tudo. Eu não te fiz para você chorar, para você sofrer, para você se preocupar. Há um plano maravilhoso sobre a sua vida e não é ficar chorando, derrotado, desistindo de tudo. O plano meu para a sua vida é que você faça parte desse povo que canta, que louva, que agradece, que engrandece o nome do Senhor. O plano do Senhor para você não é que você destrua, que você chore, que você se entregue, que você perca a esperança. O plano do Senhor é que você tenha vida plena e abundante. Em todas as áreas da sua vida. Até nessa que você esconde lá no fundinho e não mostra para ninguém. Deus me disse uma vez que o desejo dele é entrar no coração dos filhos. Mas não no coração que os filhos mostram para todo mundo. Mas no coração que somente ele conhece, que fica lá no fundo. É nesse coração que o Senhor quer entrar. E é aí que ele quer estabelecer cura. Mas continuando, a palavra diz que o Senhor chega, se aproxima, se compadece. Mas o interessante é que ele diz, pare. Ele chega naquela igreja que vem vindo toda destruída e ele diz, pare. E todos pararam, inclusive a morte. Inclusive a morte parou. Porque nem mesmo a morte desobedece à palavra do Deus vivo. E ele disse, pare. E tudo parou. E se há algo na sua vida nessa noite que está te fazendo ficar desanimado, cansado, sem esperança, como se você estivesse indo para um velório, eu digo, pare nesta noite, em nome de Jesus.
Quando Cristo encontra a igreja que sofre, quando Cristo encontra a igreja que já deu vitória para a morte, a primeira coisa que ele faz é se aproximar. Ao se aproximar, ele se compadece. Ao se compadecer, ele restaura a esperança. A primeira coisa que Cristo faz neste encontro é trazer de volta tudo aquilo que a morte roubou. É a primeira coisa que o Senhor faz no encontro. É trazer de volta tudo aquilo que a morte roubou de você. E ele diz: pare. E tudo parou, e a morte parou. Porque era plano de Deus aquele encontro ali. E se você pensar um pouco, é o prelúdio do que ia acontecer na cruz. Porque na cruz o Senhor encontrou a morte de novo. Mas ele encontrou com ela ali um pouco antes. E ali ele já venceu ela. E ali ele já derrotou ela. Porque ele olha para o menino e diz: levante-se. E o menino levantou. E ele diz para aquela igreja: levante-se. Levante o teu semblante. Porque aquele que se encontra comigo não fica abatido, não chora e não sofre. Ele pula, ele canta, ele dança, ele se alegra na minha presença. Então levante-se. E aquele menino se levantou e começou a falar. E aquela igreja se levantou e começou a falar. E ele pega aquele menino e ele restitui a mãe. E foi nesse pedaço da revelação do Senhor, foi nesse trecho, que o Senhor me fez lembrar de uma passagem de Salmo, se eu não me engano, Salmo 40, onde Davi diz: tirou-me da cova, firmou os meus pés, colocou em minha boca um novo cântico, e todo o povo louvou, confiou e agradeceu a Deus. Então Jesus traz à existência nessa passagem o que Davi disse lá atrás. Porque aquela igreja que estava ali, representada por aquele menino que tinha morrido, aquele menino se levantou e aquela igreja se levantou com ele. Aquele menino teve os seus pés firmados e aquela igreja teve os pés firmados com ele. E aquele menino começou a falar, e eu penso que o Senhor colocou novas palavras na boca dele, e colocou novas palavras na boca daquele povo, porque aquele povo já não clamava, já não chorava, já não amaldiçoava mais. E Lucas diz que todo o povo temeu e engrandeceu o nome do Senhor, assim como Davi disse lá atrás. E o Senhor estabeleceu a cura e houve a mudança. E agora esse povo pode fazer parte daquele povo, porque esse povo foi curado, esse povo foi restaurado. Esse povo se converteu e agora eles podem fazer parte daqueles que louvam, que engrandecem, que se alegram na presença do Senhor. E eu penso que as duas multidões se tornaram uma só. Só que agora com um único propósito: seguir Jesus Cristo. Porque aquele que veio de volta à vida começou a falar, ele entregou a mãe. Agora diga para mim que essa mãe não acompanhou o Senhor. Diga para mim que essa mãe não bendizeu o nome do Senhor. Essa mãe que teve o pranto transformado em alegria, a tristeza transformada em sorriso, a desesperança, a falta de fé transformada em esperança, em avivamento. O Senhor mudou a condição daquele povo. Aquela igreja se levantou, aquela igreja teve os pés firmados, foi colocado um novo cântico na boca deles, e todos eles louvaram e bendizeram o nome do Senhor. E o propósito de Deus foi estabelecido de novo para aquele povo. Então quando eu digo, querido, eu não sei como você está nessa noite, em qual multidão você entrou aqui nessa noite. Se você entrou acompanhando Jesus, ou se você entrou acompanhando a viúva. Eu sei que no final você vai sair daqui como um povo só. Você entrou separado, mas você vai sair como um povo só. O povo que bendiz o nome do Senhor. Porque há um propósito para esse encontro, que é mudar a sua vida. Ah, mas eu não quero. Amém. Aquele povo também, se não quisesse seguir, foi o que eu disse. Jesus não ia falar: ó, restaurei vocês, agora vocês têm que andar comigo. Não. A palavra não disse isso, não diz isso. Mas eu penso que aquele povo, no seu coração, entendeu que não havia outro caminho, a não ser seguir o verdadeiro caminho. Jesus Cristo Senhor. E aquela igreja que estava derrotada, agora está vitoriosa.
A morte foi vencida, a vida restaurada e o propósito de Deus mais uma vez estabelecido. Quando nos encontramos com Cristo, já não é mais possível continuar na velha direção. É preciso se converter para o novo caminho, para o caminho que leva para a vida, para o caminho que restaura a esperança, para o caminho que te leva para o lugar de vida e não para o lugar de morte. Embora você possa escolher, eu escolho a vida. E é desejo do Senhor que você escolha a vida. Porque o Senhor não se alegra na morte. O Senhor não se alegra na tristeza, na falta de fé. O Senhor não se alegra na desesperança, na derrota. O Senhor não se alegra naquilo que te leva para a morte. A palavra de Deus diz que Ele se alegra na vida. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel 18:32, porque é isso que está escrito lá. É isso que o Senhor diz através da vida do profeta Ezequiel. No capítulo 18, no verso 32, o Senhor diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O Senhor não se alegra na sua perdição. O Senhor se alegra que você tenha vida e vida abundante. Portanto, você que está na multidão errada nessa noite, converta-se e viva. Sempre há tempo de se converter para o verdadeiro caminho e viver. Sempre é tempo e sempre haverá uma porta para você estabelecer um encontro com o Senhor. Ainda que você venha na direção contrária, você se encontrará com Ele em um determinado momento. E Ele vai falar para você: por que você está chorando? Não chores. E Ele vai chegar para você, vai se aproximar e vai dizer para você de novo: não chores. E se você se manter com o seu semblante baixo, Ele vai dizer: levanta-te, porque eu coloco um novo cântico na sua boca, porque eu firmo os teus pés, para que você louve o nome do Senhor que faz todas as coisas. Esse é o propósito do encontro do Senhor, de trazer de volta a vida. Mas eu estou vivo, eu estou caminhando, tá, mas ali na frente você vai cair num caminho de perdição. E o Senhor já está lá e Ele já sabe o que vai acontecer com você. Assim como era com aquela viúva. A cova já estava aberta, ela já tinha enterrado na mente dela o filho dela. Ela já tinha enterrado naquela cova a esperança, a alegria, a resposta que ela buscava. Ela já tinha colocado naquela cova todo o sentimento dela. Mas Jesus apareceu no meio do caminho dela e estabeleceu um encontro com ela e disse para ela: onde você dá vitória para a morte, eu te trago a vida. Porque você não pode trazer a vida, se você não pode trazer a morte para um ambiente de vida, você tem que pegar a vida e levar para o ambiente onde a morte está. Porque quando a vida chega lá, Ele transforma. O mais valente chegou e interrompeu o caminho dela e disse: esquece da cova. O que você ia enterrar lá, você não vai enterrar mais. Aquilo que você depositou na morte do seu filho para colocar lá, você não vai colocar mais. Porque eu acabei de mudar a história, eu acabei de mudar a situação. Aonde você deu vitória para a morte, eu dei vitória para a vida, porque eu sou a vida. E aonde eu estou, tudo se transforma. E eu te trago de volta para o meu caminho, que é o único caminho. Porque naquele momento a morte representava a mentira, o caminho errado. E Jesus era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida se encontram com o caminho errado, com a mentira e com a morte. E quem foi vitorioso? Jesus foi vitorioso. Não era plano daquela mulher se encontrar com Jesus. Talvez não seja o seu plano hoje que Jesus mude a sua história, que Jesus traga a vida e traga a luz para esse ponto de escuridão que está dentro de você. Mas Jesus está aqui e Ele está no meio do seu caminho nessa noite.
E Ele está aqui como Ele estava naquele dia, e Ele diz assim para você: aonde você está levando a morte, eu vou trazer vida agora, desde que você queira que eu faça isso. E eu pude entender o que o Senhor me mostrou sentado naquela cadeira. Porque aquele que encontra com Ele no caminho tem a opção de seguir com Ele ou não. Porque no encontro o milagre é apresentado. Quer ser curado? A cura está aqui. Quer vida? A vida está aqui. Quer alegria? A alegria está aqui. Quer mudar seu modo de orar e falar comigo? Está aqui. Quer a resposta que você busca? Está aqui. Quer tirar esse vazio que está dentro de você? Está aqui. Mas você pode olhar para isso e falar assim: não, Senhor, eu vou seguir o meu caminho. E quem está do teu lado pode dizer: Senhor, eu vou acompanhar com o Senhor, porque eu quero isso. Quem sabe na sua vida alguma coisa morreu? Quem sabe o que você está sepultando na sua vida hoje? Confiança nas pessoas, confiança em Deus, a sua alegria, seus sonhos. Ah, eu tenho um sonho, Cristiano, mas o médico disse que é impossível meu sonho se realizar, então eu vou enterrar nessa cova. Mas Jesus chegou no meio do caminho, e agora? Você vai esconder dele de algo que ele sabe? Ah, Cristiano, eu tenho projetos na minha vida que eu sei que nunca se cumprirão, então eu acabei de enterrá-los. Mas Jesus apareceu, e agora? Você vai continuar seu caminho ou você vai se converter e voltar com Ele? Ele está disposto a fazer. Ele está disposto a trazer vida nessa escuridão. Ele está disposto nesse encontro a tocar isso que está, essa peça que falta dentro de você. Quem sabe alguma coisa na sua vida morreu e isso é mais um motivo para você chorar. Quem sabe a sua alegria morreu e está sendo sepultada agora. Pode ser que a sua alegria, a sua esperança estejam sendo enterradas agora. E talvez elas estejam até num caminho avançado, já na beira da cova. Mas ainda que elas estivessem dentro da cova, Jesus é Jesus para ir lá pegar e trazer de volta e restaurar na sua vida. Porque esse é o propósito do encontro com Ele. Tudo muda, tudo transforma no encontro com Ele. Nem mesmo a morte permanece morte na presença dEle. Se a morte transforma-se em vida na presença dEle, que vai ser o meu problema? Eu vou dizer para ele: o senhor não consegue dar conta disso? Se ele venceu o teu maior inimigo, que é isso que a palavra diz, tudo que se levanta como inimigo seu hoje é menor. E se ele venceu o maior, por que ele não pode vencer o menor? Jesus está disposto a trazer vida para a sua vida nessa noite. Ele está disposto a trazer vida onde a morte está agindo, aonde a dor está agindo, aonde a tristeza está agindo, aonde a incapacidade está agindo, aonde o medo está agindo, aonde a vergonha está agindo, aonde a submissão às coisas erradas estão agindo, aonde o vício está agindo, aonde a dor, a tristeza, a falta de paternidade está agindo. O Senhor está aqui, está disposto a mudar a tua história. Mas cabe a você decidir se você vai com Ele ou se você continua o caminho. Salmos 36:9 diz que Jesus é a fonte da vida. Da vida. Então a sua vida veio a partir da fonte da vida, que é Ele. E Ele está aqui hoje, a fonte de águas vivas está aqui, a fonte de vida está aqui, e Ele quer restaurar esse propósito em você, e Ele quer mudar essa situação, e Ele quer te tirar desse enterro e te colocar junto com a multidão que exalta. Mas cabe a você, não cabe a mim. No encontro dessa noite, Jesus Cristo, o Senhor, está apresentando para esta igreja um milagre. Ele está fazendo a parte dele, que é apresentar o milagre. Mas só vai viver o milagre aquele que olhar para o seu coração e falar: Senhor, seja Senhor do meu coração. Porque tudo, querido, até mesmo a morte ali, aquele enterro, tudo
se converte para Ele. Tudo se converte para Ele. Tudo vai na direção dEle. Tudo começou nele, passou por Ele, vai terminar nele. Esse encontro é inevitável. Você pode decidir não se encontrar com o Senhor hoje. E Ele vai respeitar o seu encontro. Você pode seguir teu caminho. Mas esse encontro é inevitável, querido. Esse encontro é inevitável. Jesus Cristo quer mudar essa história. Se você é como aquela viúva, está sem esperança, se sentindo derrotada, não tenho mais a quem recorrer, perdi todo o meu apoio, perdi toda a minha base, não tem mais nada que me sustenta. Jesus se coloca na sua frente nessa noite. Se você é como aquele que vinha no esquife, morto, sem vida. E quando eu digo morto, sem vida, eu estou dizendo espiritualmente. Não tenho mais forças para orar, não tenho mais forças para buscar o Senhor. A chama do Espírito Santo de Deus que queimava dentro de mim apagou. Ainda que eu tente lá com os meus palitos de fósforo tentar acender, eu não consigo. Mas Jesus se colocou na tua frente hoje. E Ele pode acender essa chama novamente. Se você era como a multidão, que olhava a tristeza da viúva e chorava junto, que sentia ali aquele sentimento de derrota, se sentia um derrotado junto, que via a morte no menino, se sentia um morto junto com ele, Jesus te colocou na tua frente nessa noite. E Ele pode restabelecer o teu propósito original. Há um encontro de milagre para aqueles que creem. Há um encontro de milagres para aqueles que decidem viver o que o Senhor tem para te oferecer. Jesus é tudo o que você precisa. O louvor diz: minha herança é Jesus, minha salvação és tu. Eu te sigo para não voltar mais atrás. Mas antes de você segui-lo, Ele precisa curar isso que está dentro de você. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a cura, mas acreditar na doença. Você não pode servir a vida, mas acreditar na morte. Você não pode servir a esperança, mas se sentir um derrotado. É tempo de escolha, de decisão. Eu te convido você a fechar os seus olhos neste momento. E se você nesta noite entrou aqui fazendo parte da multidão errada, eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e mude esse propósito. E que o seu propósito original seja restaurado. E que você deixe a igreja de dor e passe a fazer parte da igreja que vive a presença do Senhor Jesus Cristo. Que você deixe aquela multidão que seguia a morte e passe a pertencer à multidão que segue a vida. Que você deixe de passar pelo sofrimento, pela dor da perda e possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para te oferecer na pessoa dEle, porque Ele é a tua herança e Ele é tudo que você precisa. E Ele está aqui nessa noite, no meio do teu caminho. Há uma porta aberta aqui para transformação, há uma porta aberta aqui para estabelecer esse encontro. Agora é com você, querido. Aleluia.